Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dia de decisão, dia de fechamento da semana. Fechamento de semana com chuva de oportunidades. Temos decisão e eu vou te mostrar exatamente o que é necessário para que o Bitcoin tenha movimentações de alta e abra espaço para que o mercado todo se valorize. Bitcoin se valorizando, altcoins se valorizam. Mas qualquer ativo, qualquer altcoin vai se valorizar? É claro que não. Por isso a gente separou mais de 60 ativos que a gente vai analisar do zero. A gente sempre faz esse trabalho no domingo. Para que você possa estar totalmente consciente do que pode se tornar uma bela oportunidade que vai colocar dinheiro no seu bolso. A gente sempre faz isso e vai seguir fazendo esse trabalho. Porque nos últimos domingos, o trabalho que a gente colocou nos últimos domingos tem apresentado resultados consistentes. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, deixa aqui nos comentários aquele ativo que você quer que eu avalie, para que a gente siga durante a semana em busca dos melhores projetos, aqueles projetos que por fim vão nos levar aos lucros. Mas a gente sempre tem que olhar antes para o Bitcoin. A gente olha para o Bitcoin e aí sim a gente vai em busca das oportunidades. A gente investe o nosso capital em determinadas altcoins. É esse cara aqui que manda no pedaço. E hoje, 21 horas, horário de Brasília. Coloca no teu alarme. 21 horas, horário de Brasília. Será o horário em que a gente vai fechar a vela semanal. O candle semanal se encerra. Um ciclo de 7 dias se encerra. E com ele, muita informação vai aparecer para que a gente aproveite esta semana que vai começar. A gente está diante de um padrão de baixa que se formou nos últimos dias. Um padrão de baixa que rompeu para cima. Estamos vendo teste, rejeição, e a gente criou até um novo padrãozinho de baixa que também se rompe aqui. Ainda não podemos festejar, não podemos estourar o champanhe, por quê? Final de semana é período com pouca liquidez. Tem menos dinheiro se movimentando no mercado. Mas, diante do fechamento de hoje, a gente tem que ficar atento ao seguinte. Quanto mais próximo o Bitcoin fechar dos 68, 69 mil dólares, maior será a probabilidade do Bitcoin confirmar este movimento aqui, que pode ser um pivô de alta. A gente tem esse padrão de baixa, esticamos aqui no Bitcoin, começamos a corrigir, tem um pseudo fundo duplo aqui e se ele romper essa área, e eu coloco 69 mil dólares porque é uma resistência muito importante, a gente tem o quê? Probabilidade maior, uma probabilidade ainda maior da gente buscar os topos do ano e, obviamente, caminhar em busca dos 100 mil dólares. Na quinta-feira eu falei sobre a possibilidade dos 100 mil dólares e ela aparece quando a gente tem o rompimento pós base de preço semanal, rompimento de padrão de baixa que pode nos levar aos 100 mil. Por quê? Foi o que aconteceu nos últimos movimentos. Eu não vou puxar este movimento, eu vou puxar também este movimento. Se a gente puxar aqui, a gente tem projeção, rompimento aqui de padrãozinho de baixa. Vamos desenhar para ficar mais didático. Canal de baixa, rompido, começamos a valorização. Canal de baixa, rompido, levou a projeção até superior a 69 mil dólares. Rompimento deste ponto pode nos levar aos 100 mil dólares. Então, se a gente tiver o rompimento deste padrão de baixa no gráfico diário, a gente confirma que corrigimos no semanal e abre caminho para mais valorizações. Isso aqui vai romper, vai confirmar o seu rompimento, se este movimento, pivô de alta, acontecer. Então está tudo linkado. Precisamos deste movimento para que o mercado tenha mais ímpeto de
valorização alta, que a probabilidade aumente. Luan, mas a gente sempre tem que ter o outro lado, ver um outro cenário, certo? Corretíssimo. E o que você tem que ficar de olho para a parte inferior? Que pode levar o mercado a quedas. Eu sempre falo plano A e plano B. Plano otimista, plano pessimista. Porque quando você está preparado para a eventualidade, você sabe o que fazer numa eventual queda. Você tem que ficar de olho em que ponto? 60 mil dólares. 60 mil dólares é uma área crítica. O mercado pode vir e voltar? Pode. Por quê? Porque aqui, abaixo dos 59, a gente tem uma quantidade de ordens de compra gigantescas. Tem muitas ordens de compra aqui, ordens institucionais. Isso pode levar o preço a se manter. Contanto que a gente invalide este fundo e este fundo. Então a gente pode sim ter movimentações de baixa se perder este fundo e este fundo. Fundo dos 63.700, fundo dos 62 e fundo dos 60. E aí sim a gente pode beliscar os 59 ou entrar até em um movimento mais agressivo de correção baixa. Porque qualquer movimento de baixa é um movimento de correção nesse momento, que para mim é oportunidade clara de compra. Antes do halving, vamos lá. Antes do halving tá aqui, esta é a linha do halving. Qualquer correção que porventura venha a acontecer, entenda que é uma bela de uma oportunidade de compra. Muito provavelmente, você nunca mais verá os preços atuais. Mesmo que a gente tenha quedas ou que a gente confirme o pivô de alta. Então, eu enxergo que este é momento de oportunidade. Oportunidade de comprar o quê? Se o Bitcoin perdeu os 59, é oportunidade sim, na minha humilde opinião, de comprar o Bitcoin, mas desde final de novembro, a minha inclinação está aonde? Nas altcoins. As altcoins têm apresentado as melhores oportunidades. Por quê? O Bitcoin subiu. O Bitcoin está batendo aí o topo anterior. Olha só o quanto o Bitcoin subiu. Vamos colocar no gráfico de semanal. Olha quanto que o Bitcoin subiu. O Bitcoin subiu igual um foguete. E a maioria das altcoins está aqui, nestas áreas. E eu sempre gosto de mostrar o Total 3. Quem não conhece o Total 3, saiba que eu vou mostrar em todos os meus vídeos. Se você tem me assistido, você sabe que o Total 3 é a capitalização total das altcoins. A gente pega o total e exclui Bitcoin e Ethereum. Ficam as altcoins. E as altcoins, elas podem receber um inflow, ou seja, uma entrada de capital que pode levar este market cap acima dos 3 trilhões. Estamos atualmente nos 700 bilhões, desculpa. Estamos em 700 bilhões e a gente pode ainda chegar a 3, 3,5, quiçá valores até mais altos. Mas isso tudo depende do Bitcoin. Só que, uma vez que eu enxergo que a projeção das altcoins é de maior valorização, eu fico muito mais inclinado nelas. Mas para que a gente entenda, enxergue e aumente a probabilidade de alta, vamos aguardar 21 horas horário de Brasília, fechamento da semana. É muito importante. E é muito importante que você esteja atualizado para esse fechamento. É por isso que eu te convido, mais um convite, estou cheio de convites. Eu te convido a participar do meu grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é gratuito. Eu vou atualizar justamente o fechamento da semana, porque ele é um balizador muito importante. Ele vai trazer uma indicação de alta ou não. Por isso, eu vou atualizar hoje, pós 21 horas, no grupo do Telegram. Participe, o link está na descrição. Além de informação de qualidade em primeira mão, você tem dicas, trades, análises e muito mais para poder lucrar de verdade. Participe do nosso grupo do Telegram. Pois bem, maravilha! Entendemos que o Bitcoin tem campo para valorizações, tem o risco de baixa, temos que estar preparados com caixa, mas quem está dando oportunidade, olha o contador de oportunidades, você já deve ter me escutado falar nesses 9 minutos, mas 10 vezes eu falar de oportunidade.
se não mais. Mas é porque eu só vejo oportunidade. Eu vejo que o mercado está barato. Eu vejo que o mercado está aqui de altcoins. E a gente tem uma projeção muito grande. Mas vamos falar de fato do zero. Identificar as oportunidades da semana. O que está interessante, o que não está. Vamos analisar do zero. Peguei vários ativos que você colocou aqui embaixo. Portanto, vamos à análise. Começando com Gala Games. Muitos me pediram Gala Games. Gala Games, Mana e Sandbox. Esses três caras, e isso é uma opinião pessoal minha, é sempre importante que você entenda que aqui, nos meus vídeos, eu não trago indicação de compra nem de venda. São apenas vídeos educacionais que eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. E eu apresento alertas. Olha só, padrão gráfico. Este padrão gráfico ele é igual a esse. Todos esses outros aqui explodiram. Então, a gente tem no mercado financeiro e no mercado de análise gráfica que quando algo acontece de forma repetida, a gente tem uma maior probabilidade daquilo se repetir. Por isso eu trago alertas para você. Olha esse ativo, esse aqui explodiu, esse aqui tem o mesmo padrão. Isso pode se repetir. Então, alertas extremamente importantes. Faça sempre a sua diligência, faça a sua análise antes de investir. Por quê? Porque no final das contas, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é muito importante que você olhe o que eu apresento aqui com carinho. Porque a gente tem encontrado muitas oportunidades. Meu Deus, vou parar de falar de oportunidade. Vamos buscar um sinônimo para a palavra oportunidade. Mas falando de oportunidade, Gala Games. Eu gosto muito de Gala, Sand e Mana. Estão em um ecossistema, em um setor que teve um baita de um hype e subiu muito no último ciclo. E agora, com toda a evolução da inteligência artificial e também dos óculos de realidade aumentada, esses três projetos tendem a se valorizar. Porque eles são projetos, e é por isso que você também tem que estudar o projeto para entender o que ele está fazendo e o que ele fez. São projetos que entregaram valor, olha como é importante, entregaram valor no bear market. Mesmo com o ativo despencando, as empresas por trás dos projetos entregaram valor. E isso faz diferença quando a gente volta para o bull market. Investidores institucionais enxergam isso, avaliam isso antes de investir. Pessoal do varejo, pessoal que somos nós, a grande parte não está nem aí se o projeto entrega alguma coisa ou não. Ah, isso aqui é interessante, está hypado, não sei quem está falando, vou entrar. E aí entra. Então, eu gosto desses três projetos. Já estou te falando, eu invisto nos três e Gala Games é um deles. Tanto por projeto, por market cap, projeção de valorização e gráfico. E aí a gente vem para o gráfico. O gráfico me mostrou semanas atrás, no começo de fevereiro, que eu fiz um vídeo aqui. Logo quando saiu o Apple Vision Pro, eu trouxe vários ativos que tinham potencial de se valorizar por conta do hype do Apple Vision Pro. E isso abriria caminho para que esses projetos se desenvolvessem. Bom, Gala Games tem se valorizado muito, tem um padrão que, obviamente, é um padrão extremamente importante, que você conhece, tá? A gente tem aqui um round bottom, pode considerar um fundo duplo, ombro, cabeça, ombro inverso, esticou. Primeira pernada de alta, perfeito. Voltou para correções. Só que eu falei aqui, quando Gala Games, que esticou na semana 1, 2, 3, 4, 5 semanas, começar a corrigir, o RSI de 4 horas vai bater em sobrevenda. E é neste RSI de 4 horas em sobrevenda que quem ficou de fora vai ter uma oportunidade. Ele bateu exatamente no RSI de 4 horas em sobrevenda. Aqui, ó. Foi este o ponto em que o RSI de 4 horas bateu em sobrevenda. Olha só, aqui ele bateu.
vamos no RSI Levels, bateu o RSI de 4 horas em sobrevenda, já começou a esticar. Se o Bitcoin, e aí é que o Bitcoin é importante, se o Bitcoin fizer este movimento aqui, pivô de alta, as altcoins tendem a ter uma valorização acompanhando o Bitcoin. E no caso de Gala, entre outros ativos que formaram base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, aumenta-se ainda mais a probabilidade dele ter esse tipo de pernada. Por quê, Luan? Eu quero que você entenda o Bitcoin como o norte. Ele é um farol. Para onde ele está apontando, todo mundo vai. Então, se ele estiver apontando para cima, todo mundo vai apontar para cima. Só que o Bitcoin, ele é um ativo que tem um market cap muito grande. A capitalização de mercado dele é muito grande. E isso faz com que o Bitcoin tenha as suas valorizações e o capital vá para ele inicialmente, porque ele é o farol. Só que quando o capital do Bitcoin começa a sair do mesmo diante de valorizações e vai para outros ativos, o pouco capital que sai do Bitcoin e vai para essas altcoins é o suficiente para levar muitos desses ativos a valorizar 100, 200, 300, 500%. O que eu estou querendo dizer? Uma vez que o Bitcoin tem a sua valorização, mas o dinheiro começa a circular pelas altcoins, saindo do Bitcoin lentamente, é o suficiente esse pouco capital para um projeto como este, de 1, 2, 3 bilhões de dólares, não é um projetinho pequeno, dobrar de valor. Então, o capital necessário para que este tipo de ativo se valorize é muito menor do que o capital necessário para levar a 10% de valorização no Bitcoin. É por isso que as altcoins tendem a ter valorizações maiores do que o Bitcoin. Mas isso tem um outro lado. O risco é muito maior também. Então, sempre com muito cuidado. Base é gráfica. E esse é um ativo que abre-se para o potencial de valorizar muito mais, contanto que ele tenha este rompimento. Tudo vai depender do Bitcoin. Maravilha. Se o Bitcoin lateralizar ou até subir, Gala Games pode ter este movimento. Pô, mas eu não quero um ativo que já subiu. Não tem problema. Vamos analisar outros ativos do zero. Me pediram BAT-USDT, Basic Attention Token. Eu não faço a menor ideia do que esse ativo faz. Tá? É diferente de Gala. Mas eu vejo um padrão. Se eu gosto desse padrão, eu vou pesquisar acerca do ativo. Eu vou, de fato, verificar o que esse ativo faz, o que esse projeto entrega, que setor ele está. Mas como foi um pedido e eu não quero estender esse vídeo absurdamente, fica o alerta. Por quê? Olha só, que interessante. É o mesmo tipo de padrão de Gala, que foi um ativo pedido por você, aqui. Então bate round bottom, tem várias LTBs rompidas, linhas de tendência de baixa. Então a próxima a romper é uma resistência. E detalhe, se a gente puxa o Fibonacci deste último fundo aqui até aqui, você vê que ele bateu 618. Não, eu quero ser mais conservador. Pega do fundo ascendente mais claro. Bateu em 618. Então ele bateu em 618 e rejeitou. Seja daqui, daqui ou daqui. Então ele mostrou rompimento, pivô de alta. Teve correção pós-semanal esticado. O RSI de 4 horas bateu em sobrevenda? Bateu em sobrevenda o RSI de 4 horas depois dessa valorização. E agora ele abre caminho, caso ele tenha este rompimento desta área de 0,32, para ficar mais conservador. Rompendo 0,32, você tem sim potencial no mercado fazer isso aqui. Por quê? Ele vai ter resistências nessas áreas, mas passando destas áreas de 0,46, a gente vê 0,63. Então, é um ativo que tem potencial de valorização dos pontos atuais em uma movimentação pós-rompimento de 100%. Isso não quer dizer que ele vai parar aqui, não quer dizer isso. Mas é um ativo que tem esse potencial. Vamos para mais ativos? CFG-USDT ativo na OKX. O que ele tinha? Esse já é um ativo que
andou mais. Ele foi já... Ó, olha os padrões se repetindo. Por isso que eu amo a análise gráfica. Tivemos um round bottom, resistência, rompimento. Voltou, formou base de preço. Esticou, teve uma correção e rompeu esta área aqui. Eu não vejo oportunidade clara aqui, certo? Não vejo. Não vejo oportunidade nos pontos em que nós estamos. Por quê? Porque ele abriu várias oportunidades. Ele abriu a oportunidade no dia 5 de fevereiro, abriu a oportunidade no dia 18 de março, abriu a oportunidade também 19 de fevereiro. Então ele trouxe muitas oportunidades. Agora você quer que este ativo faça o quê? Que ele estique e posteriormente ele forme uma nova base de preço. Mas, olha só, quanto que ele valorizou pós-rompimento? Chegou a valorizar aí, ó. Chegou a valorizar 200%. E abre caminho para mais valorizações. Então a gente tem que ir em busca desse tipo de ativo. ROT, lembra de ROT? Falei aqui, outro padrão que se repete. Só que agora, ROT esticou, começou a corrigir no semanal. RSI de 4 horas em sobrevenda, será que bateu? Bateu. Veja que aquilo que eu falei na semana passada, na semana anterior, acaba se confirmando, não porque, ai, nossa, ele acerta. Não, é gráfico. Tendência de alta, semanal esticou. O que você tem que procurar? Ah, está esticado, está aqui em cima. Aguarda. Medita. Chazinho de camomila. E aí, você coloca um alerta. Quando formar a base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, você tem oportunidade. Abriu oportunidade. A gente pode até subir aqui. Você vê que ele tem uma área clara de suporte. Maravilha. Oportunidade de compra. Perdeu oportunidades não quer dizer que você não tenha novas oportunidades em bons ativos. Me pediram a GIX. Luan, a GIX, analisa a GIX que está muito forte, a inteligência artificial vai explodir. Tá bom. Quem perdeu oportunidade? Teve oportunidade aonde? Esticou. Eu falei de AGIX aqui. Ele esticou. Eu falei, olha, é base de preço semanal, porque tem 1, 2, 3, 4 semanas seguidas de alta. Se ele continuar a subir, não tem problema. O momento que ele formar a base de preço semanal, vai ser um momento de oportunidade. RSI de 4 horas em sobrevenda. Quando que bateu? Bateu aqui, ó. Aqui foi o primeiro movimento para formar a base de preço. Aqui também. Agora, o que você quer enxergar? Movimento de alta para um eventual base de preço depois, posterior. Porque se ele falhar agora, depois de formar uma nova base de preço, se ele falhar e tiver esse movimento, que vai depender, obviamente, do Bitcoin, você vai ter que dar um zoom out, sai, aumenta o tempo gráfico e ele vai começar a corrigir no mensal. Ele começaria a corrigir no mensal. Então você tem que ficar atento ao seguinte, vamos à aula de análise gráfica. Se ele perder este ponto aqui, vamos ver que ponto que é. Se ele perder 0,90 cents, se a GIX perder 0,90 cents, ele vai começar a corrigir no mensal. E aí você vai ter uma oportunidade quando o gráfico diário bater em sobrevenda. Diário bater em sobrevenda. Se isto não acontecer e o semanal continuar a subir, a partir daqui, não perder isso aqui, se o semanal fizer isso, a próxima oportunidade vai ser quando? O RSI de 4 horas bater em sobrevenda. Mas o que você precisa? Você precisa que o mercado estique, que o semanal estique. Se ele não esticar, se ele não romper o topo anterior, péssimo sinal de curto prazo, mas ótimo sinal para longo prazo, para comprar na base de preço mensal. Tá vendo que conhecer, dominar a análise gráfica faz toda a diferença? E esse tipo de avaliação é um tipo de avaliação que eu entrego 1 para 1 para os meus integrantes do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu apresento tudo que eu faço. 100% do que eu faço é entregue nos meus grupos fechados. Carteira de longo prazo, trades, rebalanceamento de carteira, quando comprar, quanto que eu estou comprando, como eu estou comprando, por quê? O porquê é muito importante.
por que eu estou comprando. Se você acha que isso aqui é detalhado, eu entrego um nível de detalhamento muito maior no grupo e eu tenho sempre o suporte 1 para 1 com os meus integrantes. No próprio Telegram, diretamente, tete a tete. Você não fala com o analista do meu time, você fala comigo. E isso faz toda a diferença. Por quê? De nada adianta você comprar um monte de coisa aqui, lucrar e não saber até onde vai o ativo, se ele está caro, se ele está barato, se é momento de rebalancear a carteira, quanto você tem que se expor. É muito importante que você tenha uma base, e é isso que eu entrego, detalho tudo o que eu faço, para que sirva como base para os seus estudos. E, obviamente, todo mundo tem dúvida, parece uma dúvida aqui, uma dúvida colar, que pode ser a diferença entre uma boa decisão e uma decisão horrível. E é por isso que eu tenho o suporte 1 para 1 com cada um dos integrantes. Acesso a minhas carteiras, acesso aos meus trades, acesso a aulas para te dar base. Gerenciamento de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, base de preço, planos de trade, plano pré-halving, plano pós-halving e muito mais. Estratégia de compra, quando comprar, é o RSI aqui, é o RSI ali, é o Fibonacci acolá. Você tem acesso a tudo. Pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês no plano anual. Considere participar, considere investir no seu conhecimento. Como faz para participar? Entra no grupo geral, link está na descrição do vídeo, e clica na última mensagem no @oficial_FX. Um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Mas está vendo como é importante você conhecer a análise gráfica, dominar a análise gráfica? Porque você sabe aqui, a GIX, você sabe o que fazer. É momento de compra? Não. Melhor momento de compra foi aqui. Ó, aqui. Foi este ponto aqui, ó, 0,65. Este foi o melhor momento de compra. Aí ele esticou bastante, formou uma nova base de preço. Já não era a melhor oportunidade, mas quem tinha um perfil mais agressivo pôde se expor. Agora, não tem. Por quê? Porque se ele corrigir, começar a corrigir aqui, se o Bitcoin começar a corrigir e a GIX começar a corrigir, você já sabe. Beleza, perdeu 0,90 cents, a GIX vai corrigir mais forte. Porque vai formar uma base de preço. Vai formar uma base de preço mensal, RSI diário e sobrevenda. Legal, entendi isso. Faz toda a diferença comprar. Vou te dar um exemplo. A GIX aqui, porque quando ele volta para o topo, são 122%, do que comprar aqui. Se você compra aqui e a GIX tem este movimento, você perde 30% a 40%. E, vamos lá, para ele voltar para o seu 0 a 0, ele precisa subir nada menos, vamos lá, nada menos do que 64%. Tá vendo como o timing é muito importante? Se você compra errado, se você compra no momento errado, se ficar aberto a tomar um soco na cara de 40%, 50%, vai precisar que o ativo suba. Não, Luan, mas eu estou fazendo DCA de longo prazo. Maravilha! O jogo do longo prazo é o que traz dinheiro, mas é muito importante que você tenha a consciência que você vai maximizar os seus ganhos se você entender bases de preço. Tem essa aula lá no grupo do Telegram Premium? Tem, claro que tem. É importantíssimo que você compreenda para poder maximizar, que você domine a análise gráfica para poder maximizar o quê? Os seus ganhos. E, obviamente, ninguém gosta de ver, eu comprei o ativo e está caindo 40%. Faz parte do jogo, principalmente para quem está focado no longo prazo. Só que maximizar ganho é muito inteligente. Render, galera, Render vai à lua, vai a 50, vai a 100, vai a $200. Maravilha. É um ativo que está no setor de DePIN, tem as suas GPUs, tem mega potencial, todo mundo está consciente disso. Eu já trouxe aqui, outros N canais já falaram, eu apresentei este ativo nesta área, ele já subiu bastante e agora ele está fazendo o quê? Começando a corrigir no semanal. Está começando a corrigir no semanal depois de uma baita de uma valorização. E ele fez a primeira base de preço aqui. 5,88 foi quando eu comprei e dobrei a minha posição em Render semanas atrás. E agora ele está corrigindo no semanal. É o primeiro candle
vermelho depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas de alta. Ele pode formar a base de preço? Exatamente. Vamos lá. Agora a gente vai destrinchar esse cara. Base de preço, próxima base de preço que abre espaço para uma oportunidade. E ó, vamos lá, sempre longo prazo, porque no longo prazo você ganha de verdade. Curto prazo você consegue lucrar com trade, scalping, por aí vai. Mas a grande maioria das pessoas que não domina de forma completa a análise gráfica e tem um dia totalmente atribulado, você vai ter um benefício muito maior comprando na carteira spot e focando no longo prazo. Dá para maximizar com trade? Óbvio, mas para isso você tem que ter timing, controle de estratégia, de entrada, tem que ter domínio da análise gráfica e um suporte de um profissional, para que você possa evoluir. Então tudo é um passo atrás do outro. Muita gente acaba caindo em armadilhas por conta de trade. Ah, eu tenho pouco dinheiro, eu vou para trade. Aí você perde muito mais do que você tinha. Fica devendo. Ah, eu não tenho tempo porque eu não tenho tempo, vou fazer trade. O mesmo acontece, tá? Mas sem discussão mental, de parte psicológica, né? Porque a mentalidade, a parte mental é muito importante no trade. O que a gente tem que esperar de render aqui? Render formou a base de preço lindamente, esticou bastante. Subiu nada menos do que 136%. A próxima oportunidade em render acaba sendo o RSI de 4 horas em sobrevenda de novo. Por quê? Porque o semanal formou a base de preço e esticou. Então ele já deu um reset e a próxima base de preço abre-se oportunidades. E aqui, neste momento, pelo RSI Levels, ele começa em 9,70 e vai próximo a 8,20. Então, vamos lá, vamos pegar o semanal. 8,20. Se chegar a 8,20, qual seria o ponto em que nós estaríamos? Quer ver? Eu te mostro. A gente estaria muito próximo desta área aqui. Eu vou puxar isso daqui agora. Fazer isso daqui. Estaríamos muito próximos deste ponto. Vê se não faz sentido base de preço. Deu para entender? Então, a próxima oportunidade em render, muita gente está procurando base de preço semanal, 4 horas em sobrevenda, quanto mais extremo melhor, sempre focado para o longo prazo. Adendo! Luan, com certeza ele vai bater a base de preço e vai explodir? Não, se o Bitcoin começar a corrigir mais forte, o render pode ter correções mais agressivas. Qualquer ativo pode corrigir mais forte. BTM é um ativo numa corretora e eu não conheço muito bem esse projeto, mas ele está interessante, por quê? Quem gosta de operar na HTX ou na Gate.io ou na Mexico. Esse aqui foi um projeto pedido por algum dos seus colegas, nossos colegas, né, investidores. E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem um padrão de baixa, triângulo, descendente, aqui, tá? A gente tem um triângulo descendente, tá se segurando super bem nesta área aqui. Você que é um trader mais agressivo e opera pela Mexico e por aí vai, você pode colocar odeio quando isso acontece. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Não. Então vamos pegar aqui, vem aqui. Você que opera na Mexico, você pode sim fazer uma operação de altíssimo risco, considerando este cenário, com alvos. Alvo primário aqui, pós-rompimento, alvo secundário aqui, pós-rompimento desta área, e você tem aí um stop, que neste momento é longo, tá? Um stop de 40%, eu aguardaria o seguinte, para ter uma melhor oportunidade, se o mercado voltasse para essas áreas aqui, aí sim faria sentido. Agora, o gap fica muito grande, 40% é muita coisa. Então eu aguardaria uma movimentação de baixa e poderia até aproveitar para surfar uma movimentação em potencial se o mercado segurar este suporte aqui. Então faz sentido para quem tem um perfil de risco e opera, obviamente, na Mexico ou na Gate.io ou nessa HTX. IOTA. Pessoal,
Lindo padrão, lindo padrão, lindo padrão. Lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? Então, IOTA, desculpa. IOTA, rompendo esta área de forma confirmada, a gente tem espaço para valorizações que podem levá-lo. Atuais 0,31 pode levar a 0,66 e posteriormente 1,67. Potencial, contanto que tenha o rompimento desta área. Por que você consegue traçar esse tipo de projeção? Aqui, ó. A gente consegue traçar desta maneira. Então, rompendo, a gente consegue alcançar sim estas áreas. Acredito neste ponto aqui de suporte e resistência. Rompendo, a gente vai potencialmente por estes pontos, tá bom? Então, IOTA, para mim, é uma boa oportunidade. Miro, me pediram Miro. Miro, ativo que eu já tinha analisado. Tinha aqui um triângulo simétrico, rompeu para cima, rejeitou, tá? Voltou, teve uma queda forte aqui em 28 de fevereiro, queda forte, rejeitou, martelo de força, rompeu essa área que é uma área de suporte e resistência e, meu amigo, aí foi embora. Esticou no semanal? Acho que sim. Esticou no semanal, começou a corrigir no semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, trouxe oportunidade? Trouxe oportunidade aqui, mas não teve um movimento tão forte. Deixa eu ficar de olho. Olha só, ele não terminou a sua correção. Então, se ele perder este ponto, se Miro perder 0,1943, você vai ter uma oportunidade no semanal em sobrevenda extrema. RSI de 12 horas em sobrevenda. Tá? Então, fica de olho aqui. Se ele perder este ponto aqui, ó, 0,19, ele pode corrigir mais forte, chegar a áreas inferiores e o RSI de 12 horas em sobrevenda vai te dar oportunidade. Então, fique atento. SSV, gente, zero oportunidade, contanto que corrija no semanal. O semanal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta. Se ele corrigir no semanal, base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, aí sim tem oportunidade para SSV. Caso contrário, não. Immutable X, semanal, super forte, lateralizou por um período muito grande, teve rompimento, corrigiu janeiro, então aquela última correção pós aprovação de ETF trouxe oportunidade, esticou, formou base de preço aqui. Agora é o seguinte, se ele perder essa área de 2,50, 2,40, se perder 2,40 é provável que a gente venha para estas áreas aqui, que pode abrir espaço para quem quer comprar Immutable X. Caso contrário, a gente vai ver movimentação de rompimento. Seria muito bom se rompesse estes pontos de 4,70, rompimento de 4,70, esticou, nova base de preço semanal vai trazer oportunidade. Então você tem duas possibilidades e você tem que aguardar independente de qualquer coisa. Movimentação de alta, base de preço, ou perda dos 2,40 e aí sim oportunidade. Então você tem oportunidades de compra nessas duas bolinhas aqui. A AVAX está bem saudável, tinha um padrão aqui feio de round bottom, se sustentou nessas áreas, rompimento, teste, tá? Então ele fez pivô de alta, voltou para testar nessas áreas, teve um novo pivô de alta, bateu nestas áreas de resistência aqui, ó. Tá voltando para testar. Eu aguardaria a semana, ver se ele vai se sustentar nessa área e aí sim abre caminho para mais valorizações. Quem está dentro e comprou aqui, está muito bem posicionado. Quem está de fora, eu vejo uma oportunidade em potencial nesta correção para testar esta área de suporte e resistência. Tudo vai depender do Bitcoin, mas $48 é para ficar de olho. Temos FitFi. FitFi, meus amigos, aqui é um triângulo ascendente também, tá? É um triângulo, na verdade, é um triângulo, pode considerar um triângulo ascendente, rompido para cima, pivô de alta, padrão de revival,
em que a gente tem fundos ascendentes, ó, fundos ascendentes, padrão revival. É um padrão que muitas vezes traz uma valorização explosiva quando a gente tem um rompimento de uma resistência. Tá? Então, vale a pena você ficar de olho em um padrão revival. Rompendo essa área e fechando acima desses pontos, a gente abre caminho para valorizações bem mais interessantes. Luan, tudo isso? Não, a gente vai aos poucos. Então a gente tem o potencial de uma valorização como esta aqui, tá? E a gente vai levar o ativo para uma resistência clara. Olha aqui, ó. Olha como faz confluência. Resistência era suporte, suporte vira uma resistência. Perdeu o que era suporte, virou resistência, a resistência voltou a virar suporte. Rompendo, a gente tem aqui alvos para 0.048, estamos em 0.010. Eu acho que é interessante ficar de olho. Hi-Fi, um ativo que não tem tanto histórico gráfico, mas ele formou a base de preço. Olha, ele teve um rompimento, péssimo movimento de realização de lucro, começou a acelerar, voltou, testou, rejeitou. Fechamento semanal nessa área é o primeiro fechamento acima destes pontos aqui. Muito promissor. Contanto que volte a formar uma base de preço, corrija, seria ótimo testar essa área rompida como um suporte e aí sim abre caminho para mais valorizações. Então, acompanhar nas próximas semanas este ponto. FXS. Não gosto muito do padrão. Por quê? A gente tem um padrão de equilíbrio. Veja aqui, no semanal, o padrão de equilíbrio é ruim. Topo, fundo ascendente, topo descendente, indo formar um fundo ascendente, vai formar um topo descendente. Ele vai ficar lateralizando por muito mais tempo. Pode lateralizar por meses. E aí, você acaba perdendo muito interesse no ativo. Os investidores acabam perdendo interesse no ativo. Vamos ver como é que está o volume. O volume está pegando aqui de alta e baixa, está tendo uma briga, mas eu não vejo qualquer potencial neste ativo específico. Enquanto ele não romper, vamos lá. Esta área, 6,50, venha, pronto. 6,50 e não romper este ponto aqui, ó, 10,20, ele vai ficar nesse padrão de equilíbrio eterno. Então ele tem que sair daqui para apresentar oportunidades. DBC, Deep Brain Chain, muita gente de olho, muita gente dentro, explodiu, trouxe uma baita de uma valorização recente, desde 5 de fevereiro, tá? Suporte claro aqui, explodiu, muito próximo da sua área de resistência. Não vejo oportunidade a não ser que a gente forme aqui uma xícara. Então, o que a gente quer ver? Uma xícara em potencial se formando, mas o máximo que uma xícara para se confirmar, ele teria que até romper, subir um pouco mais. Mas se ele tiver uma correção até essa área aqui de 0,0055, a gente tem uma xícara em potencial. E aí sim, a gente abre caminho para mais valorizações. Então eu vou ficar de olho, vou acompanhar. Começou a corrigir no semanal, RSI de 4 horas provavelmente bateu em sobrevenda. Não bateu ainda, tá? A última vez que bateu foi lá no dia 5 de março. Ele esticou, a próxima oportunidade pode ser sim, quando o RSI de 4 horas bater em sobrevenda. Deixa eu só ver um negócio, RSI de 4 horas em sobrevenda, começa aqui. Vamos colocar as linhas, começa aqui, vai até aqui. Vem a linha daqui a aqui, certo? Agora a gente tira esse RSI Levels, vai no semanal, vamos ver no semanal, onde que fica o Fibonacci, retração de Fibonacci. Fica aqui, ó. Então, aqui, quando começa a sobrevenda, se ele conseguir se sustentar aqui, a gente vai ter formação de base de preço semanal com potencial xícara se formando, o que abre caminho para mais valorizações. Então, é um ativo que está interessante, está listado em HTX, Gate.io, Bitmart e, obviamente, em corretoras não centralizadas. Então, fica de olho, DBC, Deep Brain Chain, ativo interessante. Obviamente, me pediram Ethereum. Ethereum vai performar muito próximo ao Bitcoin. A gente está tendo aqui correção.
formou base de preço, tem que confirmar um pivô de alta, e ele vai ser confirmado quando? Teve todo o seu movimento de baixa, topo, fundo ascendente, agora ele precisa romper 3.500, 3.600 para ser mais claro, para que o pivô de alta seja confirmado e ele possa ter mais valorizações. Exatamente o que a gente viu no Bitcoin. Então, nada de novo. Maravilhoso, nada de novo. Spell, round bottom. Vamos lá, round bottom. Deixa eu puxar aqui, round bottom. Round bottom. Com LTB. Vou até ser mais conservador, colocar LTB aqui. LTB rompida, esticou, base de preço. Semanal, RSI de 4 horas é a oportunidade. Bateu? Bateu. Bateu aqui. Então, tem que se sustentar nessa base de preço para que o mercado tenha mais ímpetos de alta. Se ele perder essa área, tá? Se perder este ponto aqui, que ponto que é? 0.0010. Se perder 0.0010, a gente vai corrigir mais forte, vai formar a base de preço mensal. Se conseguir se manter acima desse ponto e até romper esta área, a gente tem um caminho para valorizações bem interessantes. Pode nos levar até, em primeiro movimento de alta, a 0.0058. VET, me pediram VET, padrão de round bottom, idêntico ao que a gente já conhece, base de preço, tem oportunidade, ele deu a melhor oportunidade aqui em 0.036, está em 0.041, eu aguardaria a próxima semana, qualquer movimento que nos leve a se aproximar dessa base de preço, pode sim abrir aquela oportunidade de compra em uma área interessante, pós-rompimento. Lend, não vejo oportunidade, por quê? Padrão de equilíbrio, tá? Padrão de equilíbrio. Planet, ativo RWA, para mim, interessante, não é à toa que eu comprei, portanto, eu vejo potencial, não apenas pelo gráfico que está trabalhando numa área de suporte e resistência, teve aqui, está num padrão de equilíbrio, sim, mas o fato de estar rejeitando nesta semana estes pontos me deixa muito confortável em manter a minha posição. É um ativo com market cap muito pequeno, volatilidade é normal e eu enxergo sim com potencial. Alt, não vejo potencial. Zeta, não vejo potencial. Preciso de mais informação, gente. Esse tipo de ativo, você ou compra porque você analisa o projeto de forma completa e compra o projeto, ou você aguarda mais informações gráficas, porque esse tipo de padrão não existe, nem é um padrão. A gente não tem informação que nos traga, de fato, informações claras. True, gosto muito, perdi uma oportunidade de compra aqui no começo da semana, vacilei, eu falei para vocês nos últimos vídeos, quem aproveitou era uma mega oportunidade premium, agora eu vou aguardar o quê? Definição. Ou ele rompe aqui, ou ele me dá alguma outra oportunidade. Qualquer pullback aqui eu vou comprar. Então já estou te falando. Para mim é oportunidade clara. Ativo em round bottom, tem um padrão de W. Se romper esse padrão de W, romper essa resistência aqui, ele abre caminho para uma valorização muito maior. Projeção gráfica. É certeza? Obviamente que não. Mas a gente trabalha com análise gráfica e projeções. Ele tem um potencial muito grande. Ele está em 0,10. Se ele tiver o rompimento e confirmar esse W, a gente está falando de 0,76. É muita valorização. LIT. Ativo em round bottom. Round bottom, nem vou desenhar direito. Resistência, suporte, resistência, tá aqui. Se tiver o rompimento, abre caminho para valorizações bem mais consistentes. Interessante. LIT. Rio, RWA, não para de subir. Não vejo oportunidade clara. Essa semana teve essa valorização de 76%. Se romper esta área aqui, ó, eu vou colocar um range bem grande aqui, porque aqui a gente tem uma resistência muito grande. Eu vou até diminuir. Aqui a resistência é mais clara. Então eu preciso do quê? Eu preciso romper. Eu não entrei, eu não tenho ele, eu preciso que ele rompa, volte a formar a base de preço, provavelmente semanal, e aí sim
a gente vê a oportunidade. Eu não vejo oportunidade clara, não vou enrolar você falando, é oportunidade, não é tudo que é oportunidade. Então, ativo que está no setor de RWA, está interessante, mas para mim já passou do ponto. Quem comprou, comprou, quem não comprou vai ter que esperar agora novas oportunidades. Ó, ativo em um horrível round bottom, explodiu, correção e agora pivô de alta, abre caminho para mais valorizações. Qualquer correção, o Gold Fint, qualquer correção pode abrir nova oportunidade. Tá? A gente tem aqui uma área de resistência, não deixa de ser uma área de resistência exatamente onde a gente está. Correções nestas áreas ou confirmação de rompimento. Confirmação de rompimento. Teste, aí beleza. Então, tem duas oportunidades. Correção, nova correção. Pode até formar um padrão de W aqui. Interessante. Ou um rompimento e teste também traz oportunidade. Já falei umas 30 oportunidades. E deu SDT. Agora a gente volta para os ativos que estão bem claros. Eu vejo sim. Para quem gosta do projeto, atenção. ZRX. Olha só. Fechamento semanal hoje, 21 horas horário de Brasília. Abre caminho aqui para que ele continue valorizando. Vamos ver como ele vai fechar essa semana. É bom ficar de olho. Grava aí, ZRX. ICP também. Olha como o ICP está forte. O ICP está bem forte. Uma semana de baixa no mercado em geral, ICP está bem interessante. Sushi. Agora vamos para a oportunidade clara atualizando. Veja oportunidade, LDO. Veja oportunidade. Não, LDO não. Desculpa. LDO passou. Esse aqui foi o ativo que corrigiu no diário, formou base de preço semanal. Eu comprei aqui. E olha só, já sobe, gente. Bases de preço. Isso traz dinheiro para o seu bolso. Eu aproveitei, eu comprei, eu mostrei aqui antes, hein? Quem se lembra, deixa aqui embaixo. GNS. Não vejo oportunidade tão clara, aguardaria o fechamento da semana. SNX. Para mim, tem sim oportunidade no rompimento dessa área. Hélice, oportunidade. Rádio Caca, oportunidade se a gente chegar nessas áreas. Um alô para o pessoal de Rádio Caca, que sempre pede para eu mandar um alô, então tá aí o alô. GST, ainda vejo oportunidade, subiu bastante. Eu já tive um lucro bem satisfatório em GST. Todo mundo que está no meu prêmio desafio também aproveitou. A gente teve um lucro aí de mais de 1000%. Por quê? Padrão gráfico, gente. Abriu oportunidade novamente nestas áreas, mas tem um caminho para valorizar. No meu humilde ponto de vista, tem esse caminho pela frente. GLMR, oportunidade. DOT, oportunidade. Ravencoin, oportunidade. Olha só esse cara! Cheque! Ele teve a sua pernada, ele abriu oportunidade, a gente veio falando, base de preço. Ele esticou semanal, base de preço semanal. RSI de 4 horas em sobrevenda. Cara, você tá vendo o que tá acontecendo, já subiu 50%. Agora já era, quem aproveitou aqui, aproveitou. Quem não aproveitou, já era. One, tem oportunidade ainda. Ave, linda, suave, linda. Vejo mega oportunidade, ativo que pode valorizar bastante. Zilliqa, não vamos falar de Zilliqa. Zilliqa para mim, mega oportunidade. Filecoin, idem. Alpha, idem. Olha como tá bonito esse gráfico. Eu gosto muito desse tipo de padrão. O ativo foi, voltou, tá aqui ainda, não foi pro espaço. Para mim, você já sabe. Rain, enxergo também área interessante. KSM, idem. NIR, muita gente gosta de NIR. Eu também gosto, não tenho NIR, tenho outros projetos do ecossistema e do setor, mas para quem gosta, olha com carinho essa área. Olha com carinho. Mesmo que ele tenha uma movimentação aqui, ó. Olha com carinho. Olha com carinho, porque o potencial está aqui na sua frente. LRC, vejo potencial. Cadena, idem. Lux, teve um pullback ontem. Maravilha. Vejo oportunidade. Fechamento semanal. Eu não quero me expor agora. Espera o fechamento da semana. Já pensou se no fechamento da semana a gente fecha aqui, abre a nova semana aqui para um novo teste que pode abrir uma buy zone, uma área de compra.
TLM, oportunidade, SLP, idem, Illuvium, idem, Link, idem, Secret, idem, Dente, idem, Sandbox, olha só Sandbox. Falei no começo do vídeo, Sandbox, linda. Aurora, tá interessante, aguardaria, pelo que não tá me mostrando tanto ímpeto de alta, eu aguardaria a nova semana. Mas pode ser que, sim, a gente tenha uma valorização considerável, confirmando este ombro, cabeça-ombro, pivô, rejeição. Se a semana que vem abrir com queda e rejeição, você tem aí aquele gatilho. 55 minutos, se você ficou até agora, meus parabéns e muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Esse é um tipo de vídeo que me dá trabalho, mas que me dá muito prazer. Por quê? Porque eu consigo entregar para você uma aula. E quem chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Espero que você tenha absorvido novos conteúdos, aprendido alguma coisa. E se você quer aprender cada vez mais comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, porque o like demonstra para o YouTube que você está gostando de verdade do nosso conteúdo. E quer aprender ainda mais? Grupo do Telegram geral, passo muita informação e obviamente grupo Premium. Vem surfar esse mercado comigo. Vamos surfar esse mercado junto, tirando dúvida, fazendo as coisas com base, fazendo as coisas com critério, fazendo as coisas com domínio da análise gráfica. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.